Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje gostaria de conversar um pouco com vocês sobre uma temática bem interessante relativa aos fins ali do século XIX, mais ou menos, né, início do século XX, e que diz respeito a uma guerra intelectual e estética que havia naquela época, que era basicamente a guerra que consistia em, de um lado, figuras como o crítico musical e estético Hanslick, né? O Hanslick, ele e outros compositores, estetas e daí em diante, como Brahms, por exemplo, né, do lado dos compositores, partiam, né, de uma crítica ao wagnerianismo, de um lado, né, a música de Wagner e tal, e mantinham uma ideia mais focada no sentido de que a música ela teria uma espécie de linguagem independente das outras e que não necessitaria necessariamente representar sentimentos, ideias e daí em diante. Então, como se ela fosse mais voltada a uma questão de uma linguagem mais fechada mesmo, né? E mais relativa àquilo que a gente chama de música absoluta. De outro lado, a gente tinha justamente algumas correntes que vinham ali do wagnerianismo e também de outras vertentes, né? E que prezavam de um lado pelo contrário, né, desta questão, e de outro justamente então a esta ampliação da linguagem musical na associação com outras linguagens. O Wagner traz muito isso, inclusive dentro da própria teoria dele do drama musical, né, que vem acompanhado de outras artes, que não só a música, como o teatro, a poesia e daí em diante. Então tudo isso, digamos que ganha um significado conjunto, né, de modo que a própria música em si, quando a gente pensa bem, ela não teria um significado isolado, né? Ela ganha um significado a partir da totalidade da própria obra, né? Dos elementos de imagem associados àquilo ali, dos elementos poéticos e daí em diante, né? Então, essa era uma discussão corrente e que está bem sintetizada aqui, apesar de ser um trecho curto, né, nessa biografia aqui do Mahler que eu tenho lido. Então, né, eu trouxe esse assunto em função de ter lido aqui e ter me lembrado desse assunto, que é um assunto pelo qual me interessava e que eu nunca falei aqui no canal. Então acho um assunto importante assim, né? Porque isso até hoje pode ser discutido, digamos assim, é um assunto atual, né? Porque isso não se esgotou, né? Tem gente que vai acreditar que a música é uma linguagem em si absoluta ali, é possível existir uma música absoluta, tem outros que não. E aí eu vou deixar também a minha opinião sobre isso aí, né? A opinião particular. Mas basicamente aqui neste trecho, né? O Mahler, tá, seria alguém um pouco contrário ao próprio Brahms. Mas o Mahler ainda era novo, digamos assim, né, nessa época, então ele tomava o partido do Bruckner, que estava, entre aspas, contra o Brahms. Entre aspas, porque não necessariamente eles tinham uma grande rivalidade, né, mas eles apenas representavam polos opostos ali, vamos dizer assim. Então, claro que havia, às vezes, um tecia alguma crítica ao outro, né, por exemplo, o Brahms, às vezes, tecia alguma crítica mais ácida, assim, mas nunca houve assim, um debate real entre eles, né? Mas sim entre os partidários deles, digamos assim, né? E destas oposições de teses, né? Então, de um lado, a gente tinha ali... então, eu vou ler o trecho aqui, tá? Que diz o seguinte: não era possível estar interessado em música sem tomar partido nessa disputa. O crítico cáustico mais pró-wagneriano era Georg Bernhard Shaw, né? Bastante conhecido, né? O Shaw. O mais inclinado a Brahms era Eduard Hanslick, que é o que eu tinha falado, professor de música da Universidade de Viena e crítico musical. A discussão centrava-se em se a música era autossuficiente, linguagem válida em sua própria estrutura, ou se lhe era essencial expressar ideias e sentimentos. E aqui nesse trecho eles continuam citando né, que o Wagner estava associado ao Bruckner e o Mahler era, né, apaixonado pela música de Wagner, então ele tomava muito partido do Bruckner, que era seu conhecido também, né, enquanto o Brahms ficava mais isolado aí, neste partido do Hanslick, né? E o Bernhard Shaw estaria, né, digamos que mais apoiado aí, né, na música ali do Bruckner, né, do Wagner e daí em diante. Okay? Então, só para ilustrar essa questão, que eu acho bem interessante. E então é o seguinte, a minha opinião sobre isso, né, eu quero fazer um vídeo rápido sobre isso, na verdade não é informando tudo sobre essa época, eu acho que, né, quem quiser pode aí também
estudar um pouco desses compositores, né, um pouco da história ali da época. Não é a minha intenção aqui aprofundar precisamente nesses compositores ou nessa temática em si, no sentido de expor todos os pontos, né, mas apenas traçar isso aí, essa problemática que eu acredito que até hoje ela venha à tona. Por quê? Porque a gente tem, de um lado, músicas que tendem a justamente prezar por esta capacidade da música de expressar-se de um modo quase, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, né, absoluto, né, no sentido de tentar se desvincular o máximo possível e chegar a um nível mais abstrato, talvez, né, vamos dizer assim, um nível de um certo isolamento das outras linguagens, né? Então, isso é possível? Sim. Não quer dizer que ela não tenha, de outro lado, né, a influência, ainda que de um modo mais subjetivo, dessas outras linguagens, mas ela pode tentar objetivamente meio que se livrar dessas influências, né? Isso é possível. Então, é interessante, né? É inegável que seja possível, né, uma música que tente se isolar o máximo possível de outros elementos. Isso é possível. De outro, porém, a gente vê, né, principalmente, vamos dizer, na música popular, né, isso que eu estou falando vai muito que eu estava falando anteriormente, vai muito na música de concerto, a música erudita, a música de vanguarda, né, a música contemporânea, justamente que preza por essa questão mais abstrata. Mas de outro lado, você tem, né, a maior parte da música produzida atualmente, que com certeza está dentro da música popular e daí em diante, e vertentes associadas, né, o instrumental também e tal, que eles vão justamente trazer, de outro lado, esta associação intensa entre música e outras linguagens, e outras justamente linguagens ou meios simbólicos, né, que estão disponíveis na realidade, seja uma poesia, uma letra, seja uma imagem, seja a dança e daí em diante. Então, ou seja, a vinculação disso. Claro que dentro da música concerto também há isso. A gente vê muitos compositores, mas eu quero dizer que, pelo menos nesse sentido de prezar uma linguagem mais abstrata, isso está mais dentro da música concerto do que numa linguagem aí popular, né? Ou seja, é uma discussão atual porque a gente ainda vê esses polos, né, dentro aí, né, da totalidade do que é produzido atualmente. E aí, como eu vejo, tá, essa questão, qual a minha opinião, assim, eu acho que que essa discussão em si ela é bem interessante e que ela se justifica. Por outro lado, eu vejo o que está no fundo disso, que pode... Não vou ser ambicioso, né, a ponto de falar que isso vai acabar com a discussão, nem nada disso, mas eu acredito que exista um meio termo aí, que ele possa ser pensado, que diz respeito do seguinte, que não existe esse isolamento. Eu não acredito num isolamento completo da linguagem, tá? No sentido de que é possível a criação de uma linguagem musical absoluta que seja desvinculada de tudo. Isso eu não acredito que seja possível. Por quê? Porque mesmo que a música ela parte apenas da sua própria estrutura, né, apenas do que lhe é ali mais interno, isso não quer dizer que toda essa estrutura ela já não tenha sido historicamente... ela veio a ser historicamente, digamos assim, né, a partir de causas que têm a ver com outras linguagens e outras questões extramusicais. Né? Então, quando você chega numa época que quer isolar aquilo ali de toda essa história, né, e falar que ela, então, estrutura-se por si mesma, eu acho muito complicado. Justamente por quê? Porque você tem toda uma história onde não existia essa suposta música absoluta, determinada, essa coisa mais abstrata, né? E sendo que essa história ela trouxe sim, né, vamos dizer, num imaginário coletivo, numa memória, né, cultural e daí em diante, ela trouxe sim ligações. Então quando a gente ouve mesmo essa música mais absoluta, a gente vai ligar ela a alguma coisa que seja extra musical, né? E de outro lado, você precisa muitas vezes, para justificar essa música mais abstrata e absoluta, vamos colocar assim entre aspas, você precisa justamente de conceitos, certo? Muitas vezes a gente vai estudar sobre música contemporânea, né? Música de concerto contemporânea, a gente vê que ali tem mais uma teia conceitual, você precisa de mais coisa conceitual do que propriamente, às vezes, uma música que não está neste nicho. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, mesmo que você tente fazer uma música
que preza essa questão, né, de uma estrutura puramente musical e, enfim, isolada de outras linguagens, mesmo assim, você vai precisar de conceitos que justifiquem ela. E nessa medida você está fazendo algo também extra-musical, que é tentar justificar isso pelos conceitos. Certo? Ou seja, você não está desvinculando isso de outra linguagem. É como se, por exemplo, a música, vamos dizer assim, por exemplo, a música popular, ela traz conceitos ali dentro de si porque ela traz a poesia. E a poesia tem conceitos. Então ela tenta se justificar na sua própria efetividade, digamos assim. Né? É como se ela já se justificasse porque a trama dos conceitos e da melodia já está junta. Né? Aí quando a gente tira isso e tenta fazer uma linguagem totalmente abstrata, é que a gente precisa de conceitos que não estão ali na efetividade da música, mas que a antecedem ou estão depois dela, né, digamos assim. O compositor compõe e depois ele explica aquilo. Ou seja, né, isso quer dizer que você não consegue fazer algo totalmente isolado. Né? No entanto, nada impede que a tentativa seja feita. Essa é a questão. Né? Então, ou seja, minha posição é que não é possível uma música completamente absoluta. Né? E de outro lado, que sim, a música ela tem, né, uma estrutura própria, vamos dizer assim, e portanto este outro lado também se justifica. Ou seja, tanto quando você tenta fazer algo que misture, quando você não faz algo que tente misturar muitas linguagens, daí em diante. Né? E já na questão da música expressão sentimento e daí em diante, eu já acho que este lado daqueles que prezavam a música absoluta está um pouco mais correto, no sentido de que não necessariamente a música expressa um sentimento, certo? A gente que faz aquela associação, mas é uma associação subjetiva, poderia ser outra coisa. Então, isso não tem uma objetividade. A música não é capaz de uma objetividade suficiente para realmente representar sentimentos ou trazer à tona determinado sentimento muito específico, certo? Mas, claro, ela pode sim suscitar determinadas coisas, né? Mas é sempre uma associação um pouco longínqua. Né? E também depende do observador. Né? Se a pessoa vai ali com um olhar analítico, por exemplo, ela não vai sentir um sentimento que uma pessoa, às vezes, que apenas está se entregando a uma escuta mais contemplativa vai ter. Então depende também do observador, certo? E de outro lado, então, também a música que tenta se miscuir com outras linguagens, ela também se justifica. Por quê? Porque ela está trazendo à tona essa potência que a música tem. É justamente a potência de se associar muito facilmente a outras linguagens. E nessa medida ela própria vai ganhando mais significado ainda, né? Mais profundidade daí em diante. Então, eu não vejo isso como polos opostos. Né? E essa é a questão, né, que eu queria chegar. Não são polos completamente opostos, mas sim algo que se complementa. Né? Então, a discussão se justifica porque existem, de fato, esses polos. Mas não quer dizer que eles tenham que se manter afastados. E o mesmo compositor pode trabalhar com outras coisas. Né? Eu acho que essa é a grande questão atual também. O compositor consegue trabalhar com tudo junto. Tá? Então, acho que é por aí. Ou tudo junto, mas eu quero dizer, né? Você pode trabalhar numa música algo que tente expressar uma música mais absoluta, outras coisas não. Né? Você vai compor uma ópera, você não vai pensar em música absoluta. Às vezes você vai compor para algo de câmara, né? Algo instrumental, um jazz e daí em diante. Você pode sim tentar prezar só pela questão da estrutura aí musical. Né? Então, depende da intenção também. Né? Eu acho que isoladamente essas duas coisas não existem em si, né, mas elas dependem da intenção do compositor também. Enfim, então foram algumas discussões aí, espero que tenham compreendido pelo menos um pouquinho aí dessa discussão do século XIX, mas trazida aí sob a luz de alguns problemas atuais, aí, alguns gêneros também musicais atuais, daí em diante. Né? É sempre interessante trazer essas questões do passado também para a discussão presente. Então, pode deixar aí suas dúvidas ou críticas, daí em diante. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.